Sejam todos muito bem-vindos ao Na Porta Podcast. E hoje, neste programa especial, nós contamos com a presença dele, que é gestor em saúde, tem um vasto currículo e atua aqui na cidade de Parnaíba. Uma boa noite, Diego, tudo tranquilo? Tudo ótimo, Ítalo. Agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast Na Porta e parabenizar a você e a todo mundo da produção que traz aí as pessoas que produzem, né, que tem alguma relevância e serviço prestado nessa cidade tão maravilhosa que é Parnaíba. Show, muito obrigado, viu? Nós atuamos em nome de Vila Burger, unindo sabor e história aqui na cidade de Parnaíba. Vocês vão conhecer esse hambúrguer que é sensacional. Mas, Diego, vamos lá. Eu vi que eu estava dando uma lida no seu currículo, né? E eu vi que você é gestor em saúde. Agora, de formação, como é a questão da sua formação acadêmica? Conta um pouquinho para a gente aí dessa sua formação. Bom, Ítalo, a gente sabe que a gestão é uma área muito vasta, né? E que a grande maioria das pessoas que exercem gestão nos dias de hoje não tem um preparo específico para isso, né? Sim. Uma educação formal voltada para a gestão, em especial para a saúde, né? A minha história de graduação, né, de faculdade, começou na graduação bacharelado em enfermagem, aqui na Universidade Estadual do Piauí, no campus de Parnaíba, né? Algum tempo depois, eu também fiz graduação em Direito, né, também pela Universidade Estadual do Piauí. Aí foi o início do processo de adentrar no ensino superior, para galgar depois especializações e o mestrado na área de gestão, que é a área que nos afeta mais. Né? Sim. Então quer dizer que você começou, foi para enfermagem, já juntou logo com direito? Isso, porque logo cedo eu identifiquei que eu gostaria de trabalhar na saúde, na área da saúde, mas que eu queria alcançar um âmbito, um espectro um pouco mais genérico, um pouco mais elevado, no sentido de alcance de pessoas. Sim. E vi que a assistência a gente conseguia alcançar as pessoas uma de cada vez, né? E na gestão a gente consegue alcançar um quantitativo de pessoas bem maior, né? Quando você faz gestão, você alcança a maioria das pessoas que moram em uma determinada cidade, né? Seja ela de 40, 50, 100 ou 150 mil habitantes, como é o caso de Parnaíba, né? Então, na gestão, você consegue ajudar mais pessoas de uma vez só, né? Caramba, com boas atitudes e com boas decisões. Show de bola. Então quer dizer que tu uniu enfermagem, direito e aí partiu para pós-graduação na área de gestão. Exatamente, né? A gente parte da discussão o que é que um bom gestor precisa, né, para se instrumentalizar e para fazer um trabalho de sucesso, de entrega de resultados. Então o perfil ele é muito diverso, né? A gente sempre diz que gestão não tem dono, né? Na gestão ela pode ter a contribuição de um indivíduo que é pouco letrado, de um indivíduo que é profissional de saúde, de um indivíduo que é sociólogo, que é advogado, que é administrador, né? Então a gestão é uma terra sem dono, em que o indivíduo precisa ter um conjunto de habilidades para poder desempenhar um papel satisfatório e entregar resultado. Na gestão você precisa entender de recursos humanos, precisa entender de gente, a psicologia entra, a sociologia entra, precisa entender de serviço público, se a gestão for voltada para um serviço público, nisso o direito ajuda muito. Sim. Precisa entender de processo de trabalho, precisa entender de modelos administrativos, de modelos avaliativos, isso a administração te dá muito bem, né? Então o gestor, para se sentir pronto, ele precisa ter um leque de conhecimento muito grande, né? E eu venho buscando nesses últimos 10 anos conhecimento que possa me instrumentalizar para entregar cada vez mais resultados. Rapaz, Essa é a que busca. coisa boa. E aí, nessa busca aí, você já fez o quê de pós? Bom, de pós-graduação, a nível lato sensu, a nível de especialização, se não me falha a memória, eu fiz educação permanente, fiz docência no ensino superior, fiz gestão em saúde, fiz auditoria em serviço de saúde, fiz direito sanitário, fiz informática na saúde e o mestrado é em gestão em saúde. Então, tudo isso faz com que o leque do profissional de gestão tenha uma expertise maior, né? Tudo isso para tomar uma decisão acertada. Tudo isso para orientar o gestor a tomar uma decisão mais acertada, com nível maior de eficiência, com nível menor de gasto e principalmente com alcance de resultado, né? Porque a gente diz que quando um gestor em saúde ele acerta, ele atinge em cheio a população, o cidadão que precisa de um serviço. Muito né? bom. Abrindo mais serviço, melhorando o acesso, melhorando a resolutividade, né? E para tudo isso precisa
de conhecimento. De conhecimento. Né? Infelizmente, Ítalo, gestão é algo que muita gente quer se aventurar sem muito conhecimento. Sem muito conhecimento. Às vezes você pega um indivíduo que é muito bem sucedido na sua profissão e traz ele para a gestão. Aí né? complica. Ou, por exemplo, você pega um indivíduo que é um ótimo cirurgião, né? Você pega um indivíduo que é um ótimo dentista, você pega um indivíduo que é um bom advogado e você traz ele para fazer gestão. Né? Sem ter o devido preparo para aquilo, né? Exatamente, a devida instrumentalização. Eu sempre Sim. brinco que você não pega um advogado, um administrador, um dentista para fazer uma cirurgia. É verdade. Você não pega. E você pega alguém de fora, né, que é bem sucedido numa área que tem pouco a ver com a gestão, Sim. e traz ele para fazer gestão de forma empírica. Né? Isso é interessante, tem viu? grande chance de dar errado. Com certeza. Tem grande com chance de dar certeza. errado. É por isso que os níveis de sucesso da gestão pública em saúde no Brasil são tão ruins. Né? Hoje você não consegue alcançar níveis de eficiência acima de 50%, de 60%. Isso quem diz é o Ministério da Saúde. Todo ano, o Ministério da Saúde deixa de mandar muito dinheiro para municípios e estados, porque eles não conseguem alcançar os resultados que o Ministério condiciona a entrega de pagamentos e incentivos financeiros. Entendi. Então, a gente está passando por uma fase de profissionalização da gestão. Né? Isso a gente pode levar não só para a saúde, a gente pode levar também para a administração pública de forma geral. Sim. Né? A gente tem muitos gestores, prefeitos, secretários, que entendem muito pouco da coisa. Né? Que entregam muito pouco resultado, que estão muito preocupados no processo político eleitoral. Isso, justamente. Eles estão preocupados em ganhar eleição. E depois que sentam na cadeira, como é que vão fazer? Né? Se cercam de compromissos eleitoreiros, precisam levar consigo pessoas que se comprometeram com eles e eles com as pessoas. E aí, não obstante ele não ter aquele conhecimento técnico para gerir, ele ainda está com aquele viés político que vai atrapalhar todo o processo da gestão, né? Perfeito, perfeito. Para você ter ideia, eu estava olhando ontem, o Brasil não conseguiu nem cadastrar a sua população total, nem próximo a isso. O Brasil é um país de 212 milhões de habitantes. A gente só conseguiu cadastrar algo em torno de 160 milhões. Então, no SUS, não existe 212 milhões cadastrados. Não. Ou seja, é como se o SUS não enxergasse a população total. Do Brasil. Do Brasil. É mesmo. Isso a gente está falando só de cadastro. É só do SUS dizer que fulano de tal está no endereço tal, lá tem 4, 5 pessoas, e dessas pessoas, uma pertence, um diabético, uma gestante. Ou seja, é um passo inicial. E nem isso nós temos ainda. Nem isso nós temos de forma plena ainda. Que né? coisa. E você imagina se você for levar isso para municípios distantes. Né? Hoje, a grande maioria dos municípios do Brasil são municípios pequenos, abaixo de 30 mil habitantes. Se você for colocar, por exemplo, a nível de Piauí, que tem 224 municípios, a gente só tem 16 municípios acima de 30 mil habitantes. Mais de 200 municípios do Piauí têm menos do que 30 mil habitantes. E aí, como é que você vai achar mão de obra qualificada para conseguir atender tudo isso? Para conseguir gerenciar um sistema de saúde que é complexo, né, que é cheio de particularidades, que é cheio de condicionalidades, que depende de uma conexão de internet, que depende de um gestor que entenda o que é um processo de imunização, que entenda o que é um processo de um pré-natal, que entenda o que é um processo de acolhimento na psicologia, né, que entenda a importância de uma saúde bucal preventiva. Né? Hoje no Brasil a gente tem um mar de pessoas desdentadas, só para você ter ideia. Se você for numa zona rural dessa aí, de um município pequeno, e for olhar a dentição das pessoas acima de 50 anos, você vai ver que a maioria usa próteses dentárias ou dentadura. Né? Já estão banguelos. Exatamente. Por quê? Porque há uma carência muito grande de serviços preventivos. Entendi. Então, desse leque de necessidades que a gente enxerga, precisa ter um gestor para gerir esses profissionais. E esse gestor precisa ter, no mínimo, uma noção de como é que funciona o serviço público de saúde. Justamente. Entender que o Ministério paga R$ 5,95 por cada cidadão brasileiro, para que o município dê conta de executar ações e serviços de saúde. R$ 5,95 por cabeça. Por cabeça, por mês. Isso é o que financia um cidadão na atenção primária lá. E isso se ele tiver conhecido no sistema de informação cadastrado. Sim. Se ele não tiver, nem isso vem. Nem isso vem. Então, no caso, aqui em Parnaíba, 150 mil habitantes. 153 milhões de habitantes. Ou 153 mil. Mil habitantes, aí vezes 5. Aí isso é o cálculo por cabeça mês.
É o, cabeça mês, é o né? que o município recebe pelo cadastro. Lógico, existem outras formas de financiamento, entendi. pelas condições de saúde de Aham. cada indivíduo, pelo número de pertences, diabetes, gestante, de criança, de idosos. Todas essas condicionalidades contam na hora do Sim. Ministério financiar os municípios e os estados, né? E, Diego, e me diz uma coisa, cara, porque tu disse aí que em 10 anos tu tá buscando esse aperfeiçoamento e tal. Cara, aí tu partiu pro mestrado, várias pós-graduações aqui que eu não consegui nem contar, né? Que você falou aqui das São pós-graduações, 6, né? são 6. E, cara, como foi que começou essa tua questão sobre a gestão? Como é que é o Diego Pronto. Maurício, onde foi que o Diego Maurício começou Onde a foi o pensar? start? É, o né? start. O start. Porque assim, tu não é daqui não, é? É de Parnaíba? Eu sou um parnaibano de coração De e coração, vivência, pronto, porque é eu igual tô aqui eu. desde os 3 anos de idade, né? Hoje eu tenho 35, então são 32 anos de Parnaíba, Isso, né? eu cheguei aqui com 5 anos. Pronto, Né? eu cheguei Então, com 3. pois é. Então a gente tá quase. Ali. Não recebi o título ainda por outras questões, mas Eu também de não coração recebi o sou meu, parnaibano. viu? Vamos cobrar aí a vereança de Parnaíba, né? Mas enfim. Onde é que veio o start, não é, Ítalo? Dessa questão da gestão, né? Eu tenho um primo que diz isso. Onde foi que tu inventou essa história a questão de da gestão em gestão. saúde? Eu vou contar. Lá no período final da faculdade de enfermagem, lá na UESP, eu via, né, os enfermeiros se preocupando muito com assistência, se preocupando muito com o processo de saúde e doença, se preocupando muito de como prestar o cuidado, né? E eu sempre tentei olhar a coisa em um sentido mais macro, em cima do muro, Sim. né? Entender que quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, sai de moto, sem capacete, bate a cabeça em um acidente de moto, o SAMU pega e ele passa dias internado na UTI, faltou lá no início a saúde preventiva. Sim. Né? Então, a minha preocupação maior não era no trauma, no mecanismo do trauma, o que é que o indivíduo teve com o TCE. Quem vai custear isso? A minha preocupação é lá no início do processo. Como é que a gente faz para evitar isso? Como é que a gente faz para entender que o processo de saúde e doença ele é multifatorial? Ele depende de uma porrada de coisa. Depende, por exemplo, de uma estrutura de trânsito que reprima o indivíduo a ter práticas inadequadas. Sim, né? No caso, beber e dirigir. Exatamente. Beber e dirigir, não usar o capacete, por exemplo. Né? E eu vi que a gestão não tinha dono. Né? Eu vi que os indivíduos que faziam gestão eram indivíduos que estavam ali passando um tempo. Ou seja, eles tinham amizade com o prefeito, amizade com alguém influente politicamente, com o vereador, eram chamados para exercer aquela função, sem um preparo prévio, e passavam quem passava muito, né, 2 anos já função, depois saíam. Sim. Né, ou seja, só estavam ali de passagem. Não tinha aquela continuidade. Não né? tinha. Então eu disse a mim mesmo, eu digo, bom, isso é uma janela de oportunidades. Né? Nisso eu posso ser diferenciado e nisso eu vou ter pouca concorrência, porque quando a gente fala de gestão, como fala de outras questões públicas, pouca gente se interessa. Né? Então, para mim, foi uma janela de oportunidades. Para entender que mesmo que eu não estivesse fazendo gestão como ente político, eu faria gestão ensinando quem está lá. Né? Então, foi o start. Isso né? no curso de enfermagem. Isso lá no curso de enfermagem. Então, depois do curso de enfermagem, eu procurei pensar, bom, o que é que eu preciso fazer para me tornar um gestor melhor? Ou para ensinar os gestores que estão fazendo gestão e gerência a serem mais produtivos, a serem mais eficientes. Isso eu vou fazer direito. Né? Para depois fazer administração, para depois fazer um mestrado. Né? Uhum. Então, assim, o leque de conhecimento que você precisa saber não finda. Né? Não finda. Hoje, por exemplo, o gestor de saúde ele precisa entender muito, ou pelo menos o básico, sobre informática. Ele precisa entender que cada equipe de saúde da família, que cada hospital, que cada instituição de saúde precisa ter conectividade, precisa ter um sistema de informação, de que tudo que é produzido vai ser informado para o Ministério da Saúde, para que ele possa pagar de forma adequada esses serviços de saúde e que esses serviços de saúde possam se fortalecer cada vez mais para que ampliem e fortaleçam seus serviços. Às vezes, por exemplo, o hospital produz muito e informa quase nada. Informa quase nada. Aí a produtividade lá para quem está analisando está lá embaixo. E não paga. E cada vez mais vai ser uma tendência o pagamento por resultado. Por resultado. Tem que mostrar a produtividade. Exatamente. Isso é uma tendência que a gente vem, na última década, nos últimos 10 anos, tem se acentuado muito. Deu uma parada por causa da pandemia. Né? Porque na pandemia
o Ministério da Saúde não podia apertar, né, os municípios e os estados, assim, porque senão desfinanciava os serviços e agravaria mais ainda a crise. Mais ainda a crise. Mas daqui para frente vai ser assim, vai ter o componente fixo populacional, você vai receber de acordo com a quantidade de pessoas que você tem. E a produtividade. E a produtividade. Se você não alcançar indicadores, se você não alcançar resultado, seu município, seu estado vai receber bem menos. E no fim das contas, quem é que paga o pato? No fim das contas, quem é que é prejudicado? O cidadão. Que não tem a menor noção de como isso funciona. Né? O cidadão não está preocupado quem é o gestor de saúde, qual é o currículo dele, qual é a perspectiva de entrega de resultado que ele tem, não. Ele está preocupado se ele vai chegar na unidade de saúde, se ele vai chegar no hospital e vai ser bem atendido. E vai ter seu problema resolvido a contento. Ele não para pensar de que a quantidade de plantonistas que tem lá é uma responsabilidade da gestão e que em muitas situações a quantidade de profissionais que está lá é insuficiente porque o serviço de saúde é subfinanciado e é subfinanciado porque não informa resultados e não obtém resultados adequados. Isso, e segue nessa cadeia aí que vai sempre prejudicando. Exatamente, sempre prejudicando e o cidadão cada vez mais refém de um serviço de saúde que não funciona. Isso. Né? Fizeram uma pesquisa agora, há menos de 2 meses atrás, para o cidadão piauiense, perguntaram qual é o principal problema do piauiense. E 38% deles disseram que o principal problema é saúde. É saúde. Né? É saúde. Então, é um nicho que deveria ser preocupação de todos. Deveria ser preocupação do cidadão, né? A primeira instância, de quem faz política, de quem faz gestão, preocupação do judiciário, preocupação do legislativo, preocupação de todo mundo. De todo mundo. E a gente vê, Ítalo, um discurso muito raso. Quando você observa debates até em um nível mais alto, de governadores, de deputados, falando de que vão melhorar a saúde, eles não conseguem explicar como. Eles só dizem que a gente vai melhorar o atendimento, a gente vai aumentar esse serviço aqui e a gente vai fazer funcionar. E justamente por conta dessa falta da qualificação, né? Dessa falta da qualificação. Na maioria das vezes o cara é um médico, é claro, nada contra os médicos, mas assim, o médico, se ele quer entrar na gestão, se ele quer... Precisa se instrumentalizar. Até mesmo naqueles que, por qualquer outro motivo, quiserem adentrar ao âmbito político, a pessoa tem que ter um preparo maior para isso. Sim. Né? Porque senão fica só aquele negócio, vou melhorar a saúde, vou melhorar a segurança. Aí, sabe, aquele blá, blá, blá de sempre. Mas, Diego, tu falou uma coisa interessante aí sobre a questão da pandemia. Me conta um pouco como é que foi essa questão. Hoje você trabalha onde aqui na cidade? Bom, Ítalo, na realidade, hoje eu estou lotado no Instituto Federal do Piauí, no campus do Cocal. Do Cocal. Com uma perspectiva de transferência para cá, para Parnaíba. Sim. E sou plantonista na UTI do Hospital de Piripiri. Também de Piripiri, com uma né? perspectiva de transferência para cá. Né? Não fiz isso ainda porque tem todo um trâmite burocrático que a gente precisa respeitar. Né? Então, já trouxe casa própria, esposa, mãe, e agora é só trazer os outros vínculos para cá, para realmente poder fixar a residência aqui de forma definitiva. E aí parar um pouco com essas viagens, que isso é muito desgastante. Não, isso aí desgasta demais. A gente perde muita saúde com isso. Eu também sofro com isso aí rotineiramente. E me diz uma coisa, então quer dizer, mas durante a pandemia você já atuava nesses dois flancos aí, né? Sim, eu tenho 11 anos de graduado, né? E aí já trabalhei em serviço pré-hospitalar, SAMU, né? Já trabalho ainda em terapia intensiva, unidade de UTI. Já trabalhei em hospital geral, né? Então, tive a oportunidade de presenciar a pandemia em alguns serviços. E a pandemia foi uma coisa que atrasou muito o andamento da nossa sociedade, né, de resultados em si, né? A gente teve muito prejuízo na educação, por exemplo, né, com os alunos que passaram muito tempo aí fora do ambiente escolar. Muitos avanços no serviço de saúde também foram barrados, como, por exemplo, a qualidade no pré-natal, né, na gestação, que hoje é uma das prioridades do Ministério da Saúde. A gente teve um aumento de 17% das intercorrências obstétricas a nível de estado, a nível de Piauí, né? E a gente teve um aumento de algumas complicações hipertensivas e hemorrágicas quase na casa dos 30%. Só para falar de prejuízo à gestante, né? A gente pode falar também no acompanhamento de hipertensos, diabéticos, que, como é um público mais idoso, se furtaram muito em procurar serviços de saúde para se tratar.
e a gente teve uma mortalidade muito grande em decorrência desses problemas de saúde que vinham sendo tratados, né? Mesmo que não a contento, mas tinham algum nível de resolutividade. Então, a pandemia realmente fez com que a gente desse alguns passos atrás em alguns cuidados de saúde básicos e essenciais, né? A gente pode citar esses três, gestantes, hipertensos e diabéticos, só para ficar nisso, né? Mas outros, né? E me diz uma coisa, tu estava no hospital regional lá em Piripiri. Sim. Né, durante a pandemia. Sim. E aí, na hora que disseram assim, rapaz, fecha tudo, pandemia. E aí, o que a esposa já disse? Tu não vai, não. Foi assim? Me disseram, né? A esposa não, que ela é jovem, é muito corajosa, mas minha mãe disse, não vai que tu não precisa disso. Tu vai pôr a tua... a tua vida e a vida da família em risco. Física, né? Teu bem-estar físico em risco por uma coisa que a gente nem conhece e tal. Aí eu disse, mamãe, a gente já está lá quando tá bom. Não é justo a gente sair quando tá ruim. Quando tá ruim, né? Então a gente precisa ficar, né? E assim, lá nesse hospital a gente teve um óbito de um prefeito de uma cidade próxima, né? E isso assustou muito os profissionais, né? Porque, pô, um indivíduo que é prefeito de uma cidade do lado, tem toda a atenção do mundo, né? Tem toda a atenção do mundo e complicou, veio a óbito. Imagina nós, né? Que somos profissionais de enfermagem, não temos tanto poder aquisitivo, né? Principalmente os profissionais de nível médio, né? Os profissionais de nível técnico de enfermagem, né? Que são realmente os profissionais que executam as ações de serviço de saúde. Quero deixar aqui de pronto a minha admiração, né? Por esses mais de 30 mil profissionais de nível médio de enfermagem que realmente fazem os serviços de saúde andar e são muito pouco vistos, né? A gente tem um glamour muito grande em outras classes, né? E a gente deixa de falar em quem realmente faz, quem realmente executa, né? Então, eu deixo aqui essa ressalva e esse carinho para os profissionais de enfermagem de nível médio, que é quem realmente fazem o serviço de saúde andar e quem deveriam ser mais reconhecidos, não só financeiramente, mas também socialmente. Entendi. Né? E aí foi realmente uma situação muito difícil. Muita gente desenvolveu problemas psicológicos, né? Muita gente ficou... Eu fico pensando, só te interrompendo, viu, Diego? Cara, quando aconteceu esse óbito de uma pessoa que teoricamente tinha toda a estrutura para poder conseguir se salvar e faleceu, cara, como é que deve ter sido assim, vocês chegando em casa depois de um plantão, sabe, assim, aquela coisa... A sensação de estar doente, né? Era grande, Era grande, né? A minha esposa lembra dessa história, né? Eu mesmo chegava tirando a roupa já no começo do quintal, né? Para banhar num chuveiro fora de casa. Né? Banhar direitinho para poder subir. As roupas eram lavadas separadas das outras, né? Um cuidado muito grande, uma apreensão. E assim, ao menor sinal de tosse, de desconforto respiratório, de garganta um pouco inflamada, já vinham as repercussões psicológicas disso, né? Do medo de adoecer, do medo de contaminar pessoas mais vulneráveis, né? Pai, mãe de mais idade, né? Então a gente realmente passou por um período muito difícil, muito difícil. Só realmente quem conhece a rotina hospitalar para saber o quanto foi difícil trabalhar em hospitais. A gente fez muita ocorrência de SAMU, vestido em um macacão extremamente desconfortável, né? Quente, ocorrências no meio-dia, 1h da tarde, em que a temperatura corporal se elevava muito, a gente ficava com uma sudorese absurda, aquele cai, não cai, vou desmaiar, eu não posso desmaiar para sentar aqui, rapaz, entendeu? Cara, que agonia, então, né? Foi muito difícil, e assim, todo mundo, no sentido figurado, batendo palma, mas pouco apoio, de fato. Né, de fato, porque assim, falar e apoiar é muito fácil, dar aquele tapinha nas costas de vai que eu tô contigo. É aquele velho apoio da rede social. Sim. Parabéns aos enfermeiros que estão na linha de frente e tudo, mas sim, vamos ver aqui, o que tem de apoio aqui mesmo para a classe dos enfermeiros, de valorização prática. De valorização prática. E aí a gente está numa luta de aprovação de um projeto de lei do piso da categoria, né, da enfermagem, que realmente vai ser um divisor de águas. Né? Porque vai estabelecer um valor mínimo para profissionais de enfermagem de nível médio e de nível superior. Né? Vai realmente corrigir essa discrepância salarial de profissionais, principalmente para profissionais de nível médio
que executam ações extremamente insalubres, extremamente difíceis, Sim. pesadas, ganharem um salário mínimo. Isso realmente não é justo, não é isso não é justo. razoável, tá? E a gente espera muito que esse projeto de lei passe, né? E que já está bem adiantado, e que a gente tenha uma valorização financeira, né? Isso vai trazer outros tipos de valorização, um respaldo social maior, Com talvez certeza. uma participação política mais efetiva, né? Dentro do Sim, Congresso Nacional. A gente vai ter mais representantes em lugares de destaque, como direção de hospital, como secretarias de saúde a nível de estado, né? Porque a gente sabe que dinheiro ajuda muito na construção social, ajuda muito no prestígio, ajuda muito na ocupação de espaço, né? E hoje a gente vê alguns profissionais de enfermagem com destaque, mas a grande massa ainda muito sofrida, né? Então, Verdade. isso é realmente uma fala de quem respeita muito os 45 mil profissionais de enfermagem no estado do Piauí. Nós somos 45 mil, né? 45 É mil muita profissionais. coisa. É maior do que muita cidade aqui no Isso Piauí. ativos e registrados. Sim. Isso fora quem não está registrado e fora quem não está trabalhando de forma legalizada. Né? Que a gente tem muitos cuidadores de idosos, né? E que também, às vezes, pecam um pouquinho com relação à oficialidade da profissão. Né? Então, são 45 mil oficialmente. Né? Agora respeite e briga. Depois que esse piso for aprovado, né? Para ele ser implantado. Né? A briga. Sim, Porque a provavelmente. briga política, né, ela gira em torno disso, né? E assim, a enfermagem tem uma salvaguarda que nós estamos em ano eleitoral. Aham. Então, por estarmos em ano eleitoral, esse processo de aprovação não vou dizer que vai ser facilitado, porque esse projeto ele já tem alguns anos que vem Sim. tramitando. Mas assim, o momento oportuno é O momento esse. oportuno é esse, né? Então, provavelmente vai passar. A partir disso, os entes federativos, União, estados e municípios vão ter que cumprir. O Conselho Profissional vai fiscalizar, né? Vai fiscalizar para que esse pagamento seja possível, né? E para que a gente possa ter profissionais mais bem remunerados, né? E que eles possam trabalhar menos, né? A gente vê profissionais de enfermagem que pegam escalas em cima de escalas para poder Isso. melhorar a renda, né? Cara? Exatamente. Aí e fica... muitos deles perdem saúde, Sim. cuidando das pessoas. Isso não é balela, isso não é... Não, isso é verdade. Marketing, não é. Isso é plena realidade, né? Você vê profissional de enfermagem de nível médio que passa a semana inteira no hospital em regime de plantão. O que é desumano. É desumano. O indivíduo, quando você olha para ele está desfigurado, com olheiras, né, com queda de cabelo, com baixa imunidade, com aumento de peso, né? Então são todas essas complicações de que uma carga horária estressante e uma valorização profissional inexistente acarretam. Né? É verdade. Isso aí é um gargalo, né? Que eu acho que não só no Piauí, né? Mas no Brasil como um todo, né? E isso tem... No Brasil inteiro. Brasil inteiro, né? Mas eu creio que nós estamos assim, eu não sei qual é a impressão que você tem, você que está dentro da área, mas eu vejo que pode ser impressão minha, mas eu creio que era bem pior. Né? E hoje nós estamos avançando, eu creio que por conta das redes sociais, por conta de parlamentares que podem estar requerendo melhor, né, essa atenção à saúde, ou você acha que não? É só mesmo taca. Bom, assim, no serviço público a gente ainda tinha algum valor mínimo, né? Mas assim, no serviço privado era pior. Porque né? o serviço privado é assim, ou você aceita ou você vai para fora. Sim. Não é? E no serviço público você ainda tem a história do concurso público. Sim. Quando há concurso público, né? A nível de Piauí, só para a gente ter uma ideia, a gente está com 10 anos sem concurso público a nível de estado. Né? Isso deu margem para a contratação precária de muitos profissionais. Então ele se sujeita, ou ele vai trabalhar num emprego arrumado, ou ele não trabalha, porque concurso está demorando para ter. Está demorando para ter. Então é justamente isso, né? A situação é ruim e no cenário que eu tenho de profissional há mais de uma década, só vem piorando. Entendi. Só vem piorando. Pessoal, e a gente atua em nome de Vila Burger. Acabou de chegar aqui o burger aqui. A gente vai comer já, viu, Diego? Opa! Ó, rapaz, vou sim. Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha para ver como é que... tá fechado aqui. Daqui a pouco a gente vai tirar uma foto aqui. Pronto. Esse aqui é para você. Esse aqui é para a esposa. Esse aqui é pro Renato. É pro Renato, Renato?
Vai aguentar um grandão desse aqui? Rapaz. Só não pode ficar ninguém sem, senão dá briga. Eu não dou o meu, não. Deixa eu deixar aqui no cantinho aqui. Vila Burger, unindo sabor e história aqui na cidade de Parnaíba. Diego, então a gente continua aqui. Deixa eu botar aqui para o lado. Isso aqui é para a gente já ir instigando a fome. Viu? É só para a gente ir. Né? Já, daqui a pouco a gente vai pelo cheirinho aqui. Rapaz, e me diz uma coisa. Você está se transferindo, né, digamos assim, para Parnaíba. Você está projetando a sua morada, né, que já mora aqui, definitiva aqui em Parnaíba, né, deixar de viajar. Gosta de Parnaíba? Estranho seria se eu dissesse que não, porque não tem como não gostar de Parnaíba, né? Se você for levar em consideração, em comparação a nível de estado, não tem nenhuma cidade que chegue nem perto de Parnaíba. Parnaíba. Né? Porque Parnaíba é uma cidade que tem um clima muito diferenciado, Sim. né? É uma cidade que tem uma estrutura física boa, né? Avenidas largas, amplas, né? Litoral, né? Muito próximo do litoral, 13 quilômetros do litoral. E assim, é uma cidade que tem muita história, né? Se você for parar para observar, por exemplo, a agência do Banco do Brasil é a 0023, né? É a 0023. 0023. Então, Parnaíba, o pessoal tem aquela história de dizer que Parnaíba foi a cidade do já teve, né? Mas assim, Parnaíba passa por uns períodos de crescimento muito importantes, né? Sim. Se você for lembrar de uma década atrás, no período de expansão universitária da Universidade Federal, Parnaíba teve um boom de um crescimento muito grande, chegou a crescer algo em torno de 9%. Teve um dos maiores crescimentos a nível de Nordeste. Sim. Né? Então a gente espera que Parnaíba siga crescendo, né? Talvez quando vier a estruturação desse porto, né? Que traga mais um fortalecimento econômico do município, ele cresça mais ainda. Não, e eu vejo Parnaíba como assim, a bola da vez. Né? Como você falou, Parnaíba vem de ciclos e realmente Parnaíba surgiu com as charqueadas. Né? Depois nós tivemos aqui uma das primeiras moradias, né, no Piauí e tal, e depois das charqueadas, o Piauí ele teve um boom na questão de óleo de cera de carnaúba, né, aí teve também a questão do charque mesmo, né, da carne, que se você prestar atenção, se você pegar um mapa de Parnaíba de 100 anos atrás, você vai notar. Quer dizer, um mapa do Brasil. O mapa do Brasil, você vai notar que, aqueles mapas bem antigos mesmo, você vai notar que tinha Parnaíba, mas não tinha nem Fortaleza e nem São Luís. Né? Parnaíba já foi berço da elite intelectual. Sim. aqui no Nordeste. Né? Inclusive, nós temos um monumento ali na Praça da Graça, de 1822, que remonta à questão da independência, né, do Brasil. Então, assim, Parnaíba sempre na vanguarda. E aí, como você falou, veio esse novo ciclo do boom da questão educacional e hoje Parnaíba se prepara, creio eu, que para a questão turística. Sim. Né? Tu acha que Parnaíba tem esse potencial para estar alavancando tanto na questão do turismo, na questão da indústria também, né? Que pode ser, eu não sei a viabilidade, mas Parnaíba é o ponto mais ao norte, né? Para ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos. A gente já verifica, Ítalo, um movimento migratório da capital para o litoral. Sim. Né? Assim, pessoas que já cansadas daquele boom demográfico da capital, né? Já procuram... A violência também, né? A violência muito grande, né? Com a profissionalização da violência, né? Que é uma coisa que a gente acha cômico se não fosse tão trágico, né? E procura uma cidade que tem uma estrutura médio, né, em comparação com grandes centros urbanos, mas grande em comparação a nível de estado. Né? Em Parnaíba, então, é um lugar muito atrativo para as pessoas virem, morarem, fixarem residência, montar seus negócios, empreender, o que é muito importante. Né? E a gente acredita que, mesmo com a pandemia, a gente viu muita construção, viu muito terreno sendo vendido, sendo comprado, né? E a gente vê muito comércio aumentando, farmácias abrindo, expandindo, né? Casas de construção. Então, Parnaíba tem um horizonte muito grande, né? De perspectiva de crescimento. E que cresça junto com isso, com a iniciativa privada, os serviços públicos, principalmente de saúde. Porque quanto mais gente, mais desenvolvimento.
né? Quanto mais gente, mais necessidade de prestação de serviço, Sim. de saúde, de educação, de suporte de maneira geral. Então a gente precisa fazer e pensar num processo de crescimento ordenado. É construir um hospital pensando que ele tem uma vida útil de 30 anos. Né? Você não pode construir um hospital, pensar num hospital no ano de 2022, pensar no projeto hoje, ele vai demorar 5, 6 anos para sair do papel, quando na inauguração, 6, 7 anos depois, ele já está ultrapassado. Sim. Entendeu? É verdade. Né? E aí ele não alcança quando da lotação máxima, ele já está ultrapassado. A gente pode citar que o processo do hospital daqui foi assim. Né? Foi um hospital que foi pensado para uma população de Parnaíba, né? Que hoje atende, que é referência para a região norte do estado, né? E que atende pessoas do Maranhão e do Ceará. Né? Então, assim, pensaram para uma realidade que hoje é outra. E há uma necessidade de expansão muito grande. E me diz uma coisa, foi bom você tocar nesse assunto. Na tua concepção, o EDA, ele já merecia uma, como é que eu posso dizer, ou uma ampliação, ou ele merecia um outro irmão aqui nessa região norte, né, para poder dividir, porque, meu amigo, final de semana ali, a pancadaria é grande. Para quem trabalha ali no plantão ali. E é sofrido para os profissionais, é sofrido para a comunidade, né? Hoje se pensa muito, Ítalo, em hospitais verticais, né? Coisa que a gente não via antigamente, né? Hoje você tem que pensar no hospital enquanto prédio, né? Para que, à medida que a demanda de serviço for aumentando, ele vai crescendo para cima. Porque se crescer para o lado, ele ocupa muito espaço. Né? E se você põe um hospital muito distante, você dificulta o acesso, você dificulta a viatura do SAMU entregar ao paciente, o paciente se deslocar pós-alta. Né? Então, tudo isso é dificuldade que precisa ser gerenciada. Né? Se bem que o hospital, como outro serviço público, ele é indutor de crescimento. Né? Quando colocam ele lá... Aí vem tudo ao redor. Né? Tudo ao redor, mas você precisa pensar em um crescimento vertical, um crescimento para cima. Os grandes hospitais nas grandes capitais são assim, eles são para cima. Né? E assim, precisa de um investimento em massa, né? E a gente tem visto isso, a gente tem que ser justo de reconhecer que a atenção secundária e terciária no Piauí, nos últimos 10 anos, teve um crescimento importante, né? Teve um crescimento importante. Isso é fato, né? Isso é fato, porque precisava realmente crescer. Entendi. Né? O Piauí, historicamente, é um dos estados do Nordeste onde há uma maior concentração de serviços de saúde. Né? Ou seja, o piauiense precisa correr para Teresina para quase tudo. Para quase tudo. Né? Você vê nos outros estados, os nossos vizinhos, Ceará e Maranhão, que eles têm pelo menos 3 pontos importantes de acesso à rede. Né? Além da capital, eles têm pelo menos mais duas cidades com potencial de resolutividade grande. E o Piauí se atrasou muito nesse processo. Né? Tanto é que só agora que a gente consegue vislumbrar cirurgias cardíacas, cirurgias neurológicas, né? Cirurgias ortopédicas de maior complexidade aqui em Parnaíba. Né? Que bom que está sendo feito, mas houve realmente realmente não tinha. Houve um delay, um atraso muito significativo nesse processo. Né? E a gente precisa avançar também na questão da captação de recursos, de dinheiro. Né? Se você comparar estados como a Paraíba, né, que tem uma área territorial, uma extensão territorial e uma população parecida, o nosso investimento em saúde ainda é muito pequeno. Né? A nossa arrecadação vinda do Ministério da Saúde em relação ao alcance de resultados ainda é muito pequena. Né? Então a gente precisa potencializar mais esses ganhos financeiros para que a gente possa evoluir mais rápido e que a gente possa recuperar esses anos em que a gente caminhou pouco. E tudo isso passa por uma qualificação da gestão. E Diego, uma coisa que eu sempre tive uma dúvida, né? Aí lembrei agora. O EDA, ele recebe gente do Piauí, Ceará e Maranhão, certo? Agora, ele é um hospital que ele está fincado dentro de Parnaíba, né? E aí esse pessoal, vamos supor, a pessoa caiu de moto, se machucou, porque um dia desse eu estava vindo ali do Maranhão e socorri uma pessoa que tinha caído de moto, né? Porque estava de noite, chovendo, aquele negócio, socorri. Essa pessoa, ela vem lá Tutóia, né? Como é que fica a questão do custo dessa pessoa para ela? Porque assim,
Você chega, você tem a triagem, tem o acolhimento, né? Tem o gasto, né? Tem o gasto com esse paciente, né? Como é que fica isso? Pronto. Isso é uma análise, Ítalo, que você traz para cá, que é extremamente importante, né? A gente observa o serviço de saúde como se fosse um serviço humanitário, altruísta, né? Mas eu escutei uma frase ontem que é muito pertinente. A gente não faz saúde com boa vontade, com poesia. A gente faz saúde com dinheiro. Escutou essa frase, né? Escutei. E é muito verdade. É muito verdade. Para a gente propor um serviço de saúde resolutivo, tem que ter financiamento, tem que ter dinheiro, tem que ter recurso. Né? E no exemplo que você dá, desse paciente hipotético que vem, por exemplo, de Tutóia, que é uma grande cidade do Maranhão, tem algo em torno de 50 mil habitantes, 50, 60 mil habitantes, que vem de lá para cá, ele onera o serviço estadual de saúde. Né? Em teoria, num plano hipotético, deveria haver repasses, né? Repasses correspondentes ao tratamento daquele paciente. Sim. Né? Apesar de que os hospitais também ganham por produtividade. Né? Por produtividade. Então, assim, quando um paciente vem de um estado para o outro, o hospital ele vai receber pelo procedimento que foi feito, pelo pacote fechado que foi feito. Mas o problema o hospital ele não tem capacidade para receber esse quantitativo de gente. Ele foi projetado e planejado para um quantitativo X. Sim. Quando isso ultrapassa, o atendimento acaba sendo prejudicado, né? Porque as pessoas não têm a atenção necessária pelo estrangulamento do serviço. Né? É muita gente para pouco profissional. É muita fila para pouco material. Né? A gente vê isso, por exemplo, nas cirurgias ortopédicas, né? Em que há uma necessidade de materiais muito grande. Né? Então, as filas vão gerando, né? E, infelizmente, fila tem sido sinônimo de SUS, justamente por isso. Né? O que é que diferencia um serviço público de um serviço privado? Em regra, é a demanda. Né? O serviço privado só vai quem pode pagar. No serviço público vai todo mundo. Né? Vai todo mundo que precisa. Às vezes até quem pode pagar. Né? Inclusive, isso é até uma discussão a um nível de congresso, né? A discussão a um nível mais alto, de tá particionando em planos de saúde para que as pessoas que podem pagar não utilizem mais o SUS. Né? Isso dá muita polêmica, porque as pessoas não entendem, certeza, né? Que a pessoa que pode pagar deveria pagar. Né? A gente pode usar como comparação a Defensoria Pública. Né? Se você tem uma condição financeira satisfatória, se você for na Defensoria Pública, provavelmente você não vai conseguir o atendimento, porque a Defensoria Pública é um órgão que foi criado para pessoas em situação de vulnerabilidade, que não tem condições de patrocinar um advogado privado. Né? Só que no SUS não é assim. No SUS, o SUS atende desde o pobre sem renda ao mega milionário, se precisar. Né? Então, são coisas que a gente precisa ver. Né? E tem muita coisa que onera o SUS. Doenças raras, né? Medicamentos experimentais, não é? Que, assim, custam... Eu vou te dar só um exemplo disso. Né? Eu trabalhei numa cidade em que lá tinha um núcleo familiar de pessoas que tinham uma doença muito rara, que tem uma doença muito rara, em que, para abortar uma crise de um deles, o coquetel de medicação custava 30 mil reais. Uma crise? Uma crise. Rapaz. Geralmente, em 5, 6 dias, eles se recuperavam dessa crise. Né? Mas custava 30 mil reais. E aí ficava aquela discussão, quem paga é o município, quem paga é o Estado, mas quem está aqui mais próximo é o município, não é o Estado, se vira, a pessoa não pode morrer, entendeu? Então, tudo isso são discussões muito complexas que o cidadão lá na ponta não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Ele quer ser atendido, ele quer ter a resolutividade da sua situação. Então, é por isso, Ítalo, que a gente precisa cada vez mais de profissionais de saúde que entendam fora da caixinha. Fora da caixa. Fora da caixa. Que eles compreendam qual é a melhor forma de fazer, onde aplicar melhor o recurso, para onde as gestões públicas em saúde devem caminhar. Os serviços públicos de saúde eles são muito hoje de apagar incêndio. Né? Ou seja, o problema acontece e depois que o problema aconteceu, é que eles vão atrás da resolução, da resolutividade. Sim. Eles não se planejam, não se antevêm para estarem preparados quando o problema acontecer. Né? A literatura chama isso de planejamento reverso, né? Porque você planeja para fazer. Aqui no Brasil as coisas acontecem para depois você fazer. Né? Então isso é um problema muito grande. Né? A gente precisa evoluir nesse sentido gerencial ainda. Né? E é por isso que eu sou uma voz, não vou dizer solitária, mas uma voz que é um entusiasta desse tipo de conhecimento. Eu desejo que
mais gente se interesse por esse tema, mais profissionais de saúde, e nem precisa ser de saúde, pode ser um indivíduo da administração, né? Pode ser um indivíduo de outra área que se capacita e conhece, se instrumentaliza sobre o que é o processo de saúde e doença, sobre o que é o serviço de saúde do Brasil, tá? E que boas pessoas venham para a gestão para causar cada vez mais impacto positivo, né? Causando impacto positivo, a gente tem melhoria de N indicadores e de N realidades. Diego, e eu vi que você, como você falou, né? Você é a voz que está clamando aí neste deserto. Ajuda, né? Ajuda. Me diz uma coisa, o Diego Maurício, ele tem... Porque, é claro, você atua em cargos de gestão, conhece muito da gestão em saúde, certo? E é claro, esses conhecimentos eles têm que ser aproveitados, né? O Diego Maurício, ele tem alguma pretensão política? Se houvesse a oportunidade, ele teria alguma pretensão política? Que pergunta fácil e difícil, né? Porque assim, toda vez que a gente vê alguém fazendo algo em que a gente se julga capaz de fazer melhor, dá vontade. Sim. Dá vontade, Entendi. né? Quando a gente vê alguém fazendo bem feito e que provavelmente a gente não vai conseguir fazer melhor, essa vontade é menor. Porque a gente corre um risco grande de atrapalhar, mais que ajudar. Sim. Então, como o nível de resultado das gestões a nível de Brasil são muito ruins, eu tenho um desejo de contribuir dessa forma. Mas, assim, existem alguns aspectos que emperram. Por exemplo, a governabilidade. O que é a governabilidade? É a capacidade do indivíduo ser autônomo em suas ações. Sim. Né? É muito difícil hoje um técnico ter a segurança e a governabilidade para tomar as decisões que são necessárias. Né? Por exemplo, abrir mão de um colaborador que não funciona, né? De um coordenador que foi uma indicação de um vereador ou de um deputado, não é? De exigir performance e resultado de alguém que não rende tanto, que está ali só por conveniência, que chega 9 horas da manhã e vai embora 11, não é? Complicado. Que só tira foto, que não emprega resultado, não é? Então, isso é realmente muito complicado para fazer gestão técnica. Mas assim, então, eu já consigo ver, né, que fala-se mais em qualidade, fala-se mais em resultados. Então, a gente está numa esteira, né? Te respondendo objetivamente, né? Fugindo do plano teórico. Se eu acreditar num projeto e na honestidade dos atores políticos, aí é possível. É possível. É possível. Mas isso cai em princípios constitucionais da administração pública. Ou seja, eficiência, moralidade, impessoalidade. Ou seja, a gente tem que deixar de achar que o serviço público é nosso, no sentido de que eu vou tomar de conta, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não. Ele é nosso enquanto contribuinte, enquanto financiador, mas ele é um serviço que é impessoal. Não é a vontade do Ítalo que vai prevalecer, a vontade do dia que vai prevalecer, é o critério técnico. Sim. É baseado em resultados, em estatística, em epidemiologia, em aplicação de recurso, tá? É aquela história que a gente vem falando para simplificar a compreensão das pessoas. Aonde é que eu vou passar o asfalto? É onde o eleitor está pedindo ou onde há um trânsito maior de veículos? Tem que ser isso aí. Não é? Uhum. Aonde é que eu vou aplicar uma emenda parlamentar? É onde eu tenho o meu reduto eleitoral ou é onde existe uma necessidade maior? Não é? Hoje, só para tu ter ideia, metade do orçamento das secretarias municipais de saúde vem de emenda parlamentar. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Horrível. Porque isso fica sob a opinião e o julgo do político. Né? Enquanto a cidade está indo bem, está apoiando, está caminhando com ele está financiando a saúde. Show de bola. E se um belo dia ele acorda, diz, não, eu não quero mais, briguei com todo mundo lá, o que é que o município vai fazer? Não é? Então, assim, eu sou extremamente contra esse tipo de financiamento, que não é um financiamento seguro, que não é um financiamento, a gente tem que lutar por menos impostos e mais contribuições. Porque o imposto, ele vai para o todo e ele passa pela discricionariedade do gestor e dos parlamentares. Ele é o todo, eu vou aplicar aqui e ali, onde a minha conveniência mandar.
Quando há uma contribuição, ela vem específica, ou seja, essa contribuição aqui é para o serviço de saúde. Eu não vou ter a discricionariedade de aplicar ele em outro lugar. Então a gente precisa lutar por um financiamento mais decente e mais estável. Sim. Estável. Certeza. É isso, é isso. E Diego, rapaz, você tocou num assunto aí. Eu me lembrei agora de um caso, ocorrido em uma cidade do interior do Maranhão, em que o antigo gestor da cidade, ele veio passando o asfalto, só que o asfalto, assim que chegou na frente de um desafeto político dele, o asfalto pulou. Ele pulou 30 metros, assim, só para não passar o asfalto na porta da casa do desafeto político dele. Tu acha que está relacionado muito a essa questão da nossa cultura, da cultura aqui no Nordeste, no Piauí, ou tu acha que está muito relacionado com a falta mesmo de conhecimento? Não, Ítalo, eu acredito, né, pessoalmente, que não é falta de conhecimento, porque a gente vê muita gente letrada Sim. com essas práticas. Então não é falta de conhecimento formal, é falta de cultura. É falta de cultura, porque nós brasileiros, né, nós temos um péssimo ato de nos apaixonarmos por políticos. Né? Fica o time, né? E levantarmos bandeiras de questões pessoais. Não é assim. No frigir dos ovos, você tem que olhar para o indivíduo que é político se ele tem potencial para desempenhar um bom trabalho. Ponto. Se ele tem potencial para entregar resultados. Ponto. Tá? Outras discussões são discussões secundárias. Se o político é vermelho ou é azul, se o político vai para a mão canhota ou vai para a mão destra, isso é desnecessário. Você tem que observar se o indivíduo tem potencial de entregar resultados. Porque o que ele é? Ele é chefe do executivo. Ele está lá para administrar. Ponto. Tá? Ele é legislador. Ele está lá para fiscalizar o executivo e para propor projetos de lei. Ponto. Entendeu? Há um desvirtuamento muito grande nesse sentido, de você querer que o político seja um espelho seu. E realmente né? A gente tem os políticos que merecem, né? Você vê no Congresso Nacional, a gente vê... Isso é uma verdade. A gente vê representantes que são nosso espelho. Né? São pessoas que são desleixadas, são pessoas que dormem durante as sessões. A gente teve até aqui um grande político piauiense que foi o campeão de faltas nas sessões lá do Legislativo que ele ocupava. Quem foi? Não posso citar, ele é uma pessoa grande. Deixa pra lá. É só a gente conta o milagre, mas não conta o santo. Né? Então, assim, se nem o mínimo ele fez, né, de frequentar, de cumprir o trabalho dele, você imagina o restante. Né? E a gente não se importa com isso. Quando o indivíduo se propõe a ser político, o que é que o cidadão comum faz? Ele pergunta, ele tem dinheiro? Isso não tem relevância nenhuma se o indivíduo é mega milionário ou não. Isso não faz o menor sentido. Você tem que perguntar ele tem condições de exercer a função de forma adequada? Pronto. Ponto. Deveria ser este o pensamento, né? Só. E a gente e é aquela história. E se ele passou um período de 4 anos, não exerceu a função de forma adequada, substitui. Simples assim. Acabou. Não precisa ninguém se matar. Não precisa ninguém ficar zangado, discutindo quem é pior, quem roubou mais. Pelo amor de Deus, família se desintegrando por causa da dicotomia política. Porque no fim das contas, Ítalo, o que importa não são os nomes, são as atitudes. Isso. Né? É a cultura do fazer. Não importa se é um indivíduo A ou B, isso pouco importa. O que importa são as atitudes. Então a gente tem que evoluir para melhores gestores, melhores políticos, melhores pessoas no serviço público, para que a gente possa entregar melhores resultados. Entendi. Ponto. Simples assim. Diego, na perspectiva micro, aqui a gente relacionando Parnaíba, como é que você enxerga assim, a questão da gestão em saúde aqui na cidade de Parnaíba? Você acha que está bem, está mal, está melhorando? 0 a 10? Bom, eu trabalho muito com perspectivas objetivas, né, pessoal? Eu não trabalho com perspectivas subjetivas de achismo, né? E a gente cai muito nessa casca de banana de preferências pessoais, de dizer que serviço A, B ou C
é ruim. E se a gente foi nesse serviço e teve uma experiência negativa, de espalhar para todos os outros serviços que o serviço é negativo. Não funciona assim, né? O que eu vejo os eleitores, eles prestam atenção em coisas que não são tão importantes quanto saúde e educação, por exemplo, né? Esse é um problema. Na gestão pública, a gente tem prioridades. Não dá para fazer tudo, porque os recursos são finitos, né? Mas a gente tem prioridade. E eu sou tendencioso para falar que saúde, para mim, é prioridade número 1. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa evoluir em mais serviços de saúde, ou seja, a gente precisa implantar o que tiver financiamento para fazer, a gente precisa fazer. Tá? Então, a grande maioria das cidades do Piauí tem serviços de saúde por abrir, e Parnaíba não é diferente. Né? A gente precisa evoluir para qualificar os profissionais que exercem o serviço. E assim, a gente tem que trabalhar na perspectiva de reduzir a rotatividade de profissionais. Por que eu sou muito defensor de concurso público? Porque o concurso público fideliza o profissional no serviço. A gente garante que ele vai passar um tempo mínimo lá. Então você tem condição de fazer um treinamento e garantir que daqui a 6 meses ele está lá. Né? Não é uma pessoa que você colocou que às vezes tem preparo. Né? A gente também cai na casca de banana de achar que todo mundo que está por contratação precária tem um nível técnico abaixo. Não tem, não é. Isso às vezes é só uma condição contextual. Tá? Mas assim, quando você fideliza, quando você coloca o indivíduo por contratação efetiva, você tem condição de trazer um serviço de maior qualidade. Trabalhar dentro dos preceitos da administração pública mesmo. Isso, né? Perfeito. E assim, a gente, enquanto ainda falando sobre o município de Parnaíba, eu não vejo Parnaíba com problemas diferentes do que a maioria dos serviços que eu vi em Fortaleza, que eu vi em São Luís, que eu vi em Teresina, tá? São serviços em que a gente precisa trazer uma cultura de treinamento maior e a gente precisa trazer uma cultura de resposta de resultado maior. Sim. Hoje, a grande maioria dos profissionais que estão no serviço, eles não conseguem, se você chegar para lá e perguntar assim, seu serviço anda bem ou mal? E qual o critério que você utiliza para dizer que seu serviço é bom ou ruim? Ele não vai saber te responder. Porque ele não tem uma métrica, ele não tem uma forma de medir se o serviço está bom ou está ruim. Tá? Então, essa cultura gerencial precisa vir. A gente precisa ter chefias imediatas com maior preparo técnico, tá? Chefias que tenham uma maior estabilidade no cargo, que não estejam à mercê de devaneios de indicações políticas. Porque hoje o indivíduo é coordenador daqui, se ele desagradar e não for para um evento político, tiram ele. Se não andar na minha cartilha aqui... E isso é péssimo. Para tudo. Isso é uma crítica geral. Né? Isso é uma crítica geral. Para vermelhos, azuis, verdes ou rosas. Né? Então, essa é uma cultura que precisa mudar. Tá? O serviço público não é para estar quem eu gosto ou quem eu não gosto. O serviço público é para estar quem entrega o melhor resultado. É isso aí. Se ele é simpático a mim ou não, pouco importa. Se ele está servindo para o serviço, se ele está entregando resultado, ele deve permanecer no serviço porque ele é eficiente. Diego, então Parnaíba, apesar dos pesares, apesar de estar engatinhando e tal, precisa melhorar a questão do aperfeiçoamento dos profissionais, mas de qualquer forma a gente não fica a dever muito desses outros locais, né? Maranhão, Ceará. Não, há sempre uma brincadeira, né? Que a gente corre até o risco de ser pejorativo nas brincadeiras, né? Mas tem aquela história na saúde, né? Que se a gente está se sentindo mal, a gente olha para o Maranhão, porque os serviços têm uma qualidade um pouco inferior. E se a gente está se sentindo muito acima, a gente olha para o Ceará, que é um nível acima do nosso. Mas é muito natural, né, pessoal? É muito natural. Isso é uma questão de cultura administrativa. E o Ceará realmente está na frente do Piauí em níveis de questão gerencial de saúde. A gente pode citar, por exemplo, a Escola de Saúde Pública do Ceará, que é exemplo do Brasil. Isso, A própria estratégia de saúde da família, que hoje é um serviço, é o serviço mais importante da saúde no país, começou lá no Ceará, né? Então, assim, eles têm uma maturidade gerencial muito grande, fazem seleções técnicas para diretores de hospital, para coordenadores de serviço, né? Tem um critério técnico para a escolha de secretários estaduais, de secretários municipais. Inclusive, lá no Ceará, há secretários de gestores de saúde, secretários municipais de saúde que fazem carreira. Eles saem de um município
para o outro, e para o outro, para o outro. É tipo como se fosse aqueles executivos, né? Isso, aí é CEO, né? O CEO, aí vai aquele chamando CEO. o cara, tu é bom, então vem aqui Isso, trabalhar perfeito, comigo e perfeito. tal. Aqui no Piauí a gente não tem essa cultura. Uhum. Hoje, infelizmente, os secretários municipais de saúde precisam ter voto. Ah, Precisam ter entendi. voto para serem escolhidos. Isso é uma pena, né? Porque a chance de errar é maior. É maior, é verdade. Diegão, fui informado aqui que o nosso tempo já extrapolou e muito. Mas foi um bate-papo muito bom. Voou. Eu quase não consegui elaborar aqui mais perguntas para você, porque era muita coisa, né? Mas eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade. Eu sei que você tem seus horários aí lotados. E eu queria que você deixasse para a gente, para os nossos espectadores, aqueles que estão assistindo o nosso programa e aqueles que ainda vão assistir, porque a gente está com a nossa audiência crescendo vertiginosamente. E eu quero que vocês que estão assistindo cliquem para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para toda vez que o Na Porta entrar no ar, você receber essa notificação. E eu queria, viu, Diego, que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso público, né, que é um seleto público, certo? Sobre aquilo que você pensa para a saúde aqui na nossa cidade ou no estado, aquilo que você almeja, né, aquilo que você tem como um sonho, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para a gente, ou pode deixar também uma mensagem que seja motivacional, ou você pode juntar as duas, né, em uma só. Perfeito. Tá bom? Tá bom, tá bom. Bom, Ítalo, para todo mundo, né? Para todo mundo que assiste, em especial o pessoal de Parnaíba, o pessoal da região norte do estado, né? Que é aí faz a audiência do seu podcast, né? Eu queria desejar, pessoal, sabedoria, né? E principalmente comprometimento com as coisas públicas, com as coisas que são de todo mundo, tá? Então, procurem se informar mais, procurem saber votar, principalmente, né? Porque política e gestão são coisas indissociáveis, né? Quando você coloca pessoas qualificadas, as coisas tendem a melhorar, né? A gente sabe que o cenário teórico é diferente do prático, tá? Mas a gente precisa de gente que entregue mais resultado, tá? Então, sejamos mais responsáveis nesse sentido de conhecer melhor as pessoas, de tirar ali uns 10 minutinhos, 15 minutinhos para ler informações de fontes confiáveis, procurar saber quem são as pessoas que estão tomando conta do que é nosso enquanto cidadão, tá? Procurem respeitar mais os profissionais de saúde, tá certo? Porque são pessoas como todos nós, como todos vocês. Então, assim, procurem ter mais educação. Eu sei que o momento de doença é difícil, às vezes a gente chega nervoso, a gente quer um atendimento rápido, resolutivo, mas muitos dos problemas da saúde pública do país passam pelo nível assistencial. São problemas de um nível maior, de um nível macro, tá? Então, às vezes você quer uma resposta do seu problema que o profissional de saúde que está lá na sua frente lhe dê. E às vezes passa pelo poder e pela competência dele, tá certo? Então procure saber quem é o diretor do hospital, quem é o secretário de saúde, quem é o prefeito da sua cidade, quais ações ele está fazendo para melhorar a saúde do seu município, tá? E se esses resultados são satisfatórios ou não, tá? Então, procure ter responsabilidade na escolha de quem te representa e procure utilizar o serviço de saúde com mais responsabilidade e zelo. E alguns comportamentos destrutivos que a gente deixa um pouco de lado, né? Essa história de ingerir bebida alcoólica, sair de moto, essa história de engordar demais, de não cuidar de si mesmo, de fazer atividade física, de empregar um nível de estresse muito grande na sua vida, tá? Porque o maior patrimônio que existe na vida da gente é a saúde e o bem-estar. Então, por favor, zelem por eles, porque pessoas saudáveis produzem mais e aumentam o nível de desenvolvimento de qualquer lugar que esteja. Tá? Então, show, é isso. Show. Diegão, brigadão pela sua participação.
E é isso aí, gente. Esse foi mais um Na Porta Podcast com oferecimento de Vila Burger, juntando sabor e história aqui na cidade de Parnaíba. Obrigado, Diego. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.